Olá, olá, bom dia, muito bom dia, bem-vindos novamente, meu pequeno Rábula, perdão, ex-Rábula, né? Você já está passado na UB, então a gente já pode te chamar de ex-Rábula. A aula passada, uma das aulas mais importantes do curso, aula de marcação de código, você pode e deve rever essa aula, porque é a marcação de código que vai te dar a intimidade que você precisa com o código, né? Para no dia da prova saber usar. No código, no VADMECUM, né, no geral, que tem a lei processual, a lei civil, você vai encontrar todas as respostas da prova e todos os passos a serem tomados. É por isso que... Hã? Não, não. Eu vou usar a sala da doutora Marcela hoje. Isso. Ela vai ficar brava, eu sei. Esse é o intuito. Não, não vou sair, já falei. Tô gravando. Pessoal, dica. Nunca perca a oportunidade de provocar seus colegas. Isso não tem preço. Bom, voltando. Desculpa a interrupção. Então, como eu estava falando, a aula passada importantíssima e essa aula de hoje também muito importante. Por quê? Dois grandes motivos, né? Primeiro que o questionamento que a gente vai ver hoje, um deles, é o questionamento que vai dar início à escolha da tua peça, em que você vai se perguntar em que fase processual você está, para saber se existe ou não existe processo em andamento, para saber que peça escolher. E você vai ver que vários protocolos, vários procedimentos, eles são por exclusão. Bom, eu tentei A, B, não deu, eu vou para C, D, não deu, eu chego em F. Então você vai pulando etapas, sempre excluindo. Isso vai acontecer novamente quando nós formos escolher a peça inicial. Então você vai começar pelos procedimentos especiais, né? Lá de trás e vai vindo para frente, até chegar no procedimento comum. Então, hoje eu preciso mudar a tela aqui, e assim vocês estão vendo agora, né? Não consigo ler nada. Obviamente vocês não estão enxergando nada, calma, né? Eu não vou dar aula assim. Ah, agora eu entendi! Mas aqui é só uma visão geral para vocês terem ideia do tamanho, né? Do desenho que eu bolei. Onde você tem desde o iniciozinho aqui a peça inicial, a distribuição da inicial, né? Vai passando por todos os estágios do processo, chega na sentença, né? Então, assim, apontamentos gerais. Aqui nós temos o processo de conhecimento. Depois da sentença, em não havendo essa questão de recurso, viria então a fase de cumprimento de sentença, que não está aqui. Tá? Por quê? Porque a fase de cumprimento de sentença não é que ela não nos interessa para fins de recurso, mas é que os recursos seriam os mesmos, eventualmente, né? Um agravo. Então, assim, para fins de estudo para a OAB, neste momento, o processo de execução aqui não nos interessa. Esse é o meu entendimento. E aqui você vai ver em amarelo, seria os destaques que dão início ao agravo. Né? Eu só destaquei em uma cor diferenciada, porque daí tudo que está verde são procedimentos e decisões vinculadas aos tribunais. Em roxo, ou azul, como queira dizer, estão os tribunais superiores. Perfeito? Então, assim, mas até antes de começar, o que eu preciso dizer, eu já havia falado isso em alguma aula, não sei se foi na apresentação, mas um dos truques do nosso método é você estar sempre dialogando com o seu inconsciente. Mas como eu já havia dito, o seu inconsciente não entende nada disso que está aqui. Ele não entende escrita, né? Talvez até ele entenda as setas e os desenhos melhor do que o que está escrito aqui dentro. Então, assim, para que você consiga gravar bem todos esses andamentos, essas fases processuais, é imprescindível que você traga para esse desenho um pouco da sua cara. Ah, professor, mas eu não consigo imprimir isso aqui, eu não sei mexer em aplicativos de edição de imagem, eu não consigo grudar. Olha, o Paint, né, do próprio Windows, o aplicativo mais fácil para você tentar utilizar. Se você não sabe, imprime 3, 4, acho que 3, 4 A3, folhas A3 deve caber.
vai fazendo por partes, daí você faz uma colagem. Você tem que dar teus pulos, se vira. Hospitalidade da cidade, uma ova. É importante cada um trazer para essa análise de processo a sua pessoalidade, o seu toque pessoal. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, quando eu estudava, quando eu fazia meus apontamentos, como exemplo, tá? Eu fazia, por exemplo, assim, toda inicial, eu ilustrava por uma pena. Qual que era a ideia? Eu estou começando, estou escrevendo, então eu sempre botava inicial, eu colocava esse desenho. Ou eu colocava, por exemplo, quando eu queria colocar uma sentença, eu tentava colocar uma lauda simples, assim, né? Porque as sentenças, eu tentava desenhar elas como dando uma menor importância, não que a sentença não seja importante, mas em relação à escada evolutiva, digamos assim, eu sempre desenhava a sentença por meio de uma peça, uma lauda simples, algo assim, né? Ou você pode usar o símbolo de alguma vara civil aí da localidade de vocês, colocar, fazer, enfim. Aí, quando eu queria falar de sentença, eu sempre usava um pergaminho, né? O pergaminho traz uma coisa assim mais formalista, né? Então, eu usava, você pode colocar, por exemplo, aqui no desenho geral, aqui quando a gente chega na sentença, né? Você pode colocar aqui embaixo o desenho do pergaminho. Então, o que vai acontecer? Se você for colocando esses desenhos, você vai enriquecendo esse mapa mental aqui, e o teu subconsciente, desculpa, o teu inconsciente, ele vai começar a gravar isso aqui. Ele vai começar a gravar essa inteligência, esse raciocínio, né? Eu, quando a questão chegava, por exemplo, era um acórdão, por ser item colegiado, né, decisão colegiada, eu colocava três pergaminhos junto num triângulozinho, né? Quando eu queria falar de uma decisão monocrática de um magistrado, eu colocava essa peruquinha francesa aqui. Quando eu queria identificar uma decisão de um tribunal, do Tribunal Superior, né, do STF, STJ, eu colocava um martelinho, porque dava para mim a mensagem de que, cara, bateu o martelo, acabou. Chegou, não tem mais para onde subir daqui, né? Então, eu usava essas ferramentas, esses auxílios, né? Para eu conseguir gravar com maior facilidade todo o andamento processual. Bom, eu vou fechar isso aqui e nós vamos aqui, então, poder estudar mais de perto, passo a passo. Tá ok? Então, obviamente, pessoal, todo o processo, né, se inicia com a distribuição da peça. Então, logo em seguida, né, vem o juízo de admissibilidade. Agora, vamos supor que seja um juízo negativo de admissibilidade. Então, nós temos dois tipos de atos que o juiz pode praticar aqui. Ele pode fazer um indeferimento liminar da petição. Ele vai dizer que tem algum erro processual, então você tem que seguir as setinhas. Ele determinando o indeferimento liminar da petição, é um erro processual, uma falha processual, aí tem os casos inépcia, ilegitimidade, falta de interesse processual, enfim, litispendência, coisa julgada, ele vai determinar a emenda, né? Ele vai abrir a possibilidade de você emendar para tentar corrigir quando sanável, quando essa falha for sanável, né? Vamos supor que ele fala que a falha na legitimidade porque você está ajuizando demanda tendo uma criança por autor e ela não está devidamente representada pela sua mãe. Então ele vai pedir a regularização, né, e você tem a opção de vir aqui fazer emenda. Mas pode ser um ato mais gravoso, né? Aí tem a segunda setinha que vem aqui, que seria então a improcedência liminar do pedido. Aqui ele já vai estar fazendo um julgamento de mérito, ele vai estar indeferindo seu pedido liminarmente. Então, um pedido impossível, um pedido contra a súmula do STF e STJ, quando já tem questão de recurso repetitivo decidido, decadência, prescrição, enfim. Aqui tem sempre os artigos legais, eu coloco aqui, para você ir verificando e estudando, tá? Então, como que você tem que estudar? Eu estou falando aqui, o pessoal apressadinho, tem a mania de colocar lá no 2 velocidade do vídeo mais rápido. Garoto espertinho. Não é essa a ideia aqui, pelo contrário, você tem que pausar aqui,
Você vai pausar e você vai ler os artigos que eu estou indicando aqui, para isso ir entrando na sua cabeça de forma mais fácil. Você já vai identificando os artigos legais e a base legal do que eu estou falando. No caso aqui, veja, se você tem que entender, aqui você pode colocar o desenhozinho para fazer seu cérebro gravar. Você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui o desenho, aquele desenho do pergaminho que eu tinha sugerido, por exemplo. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse não, é uma sentença de improcedência, né? E você vai caber, para recorrer disso, vai caber o quê? Vai caber a apelação. Aqui no juízo, aqui você tem que seguir as setinhas. Então, no indeferimento liminar da petição inicial, você vem aqui e o juiz vai mandar você emendar. Você pode emendar e o processo continua, né? Vai para o juízo, então o juiz vai falar, não, emendou, entendi, prossiga o processo, juízo positivo de admissibilidade. Mas, se ele entender que a sua emenda não foi suficiente, ele pode também extinguir o processo. Caso o autor não emende a contento, o juiz também poderá extinguir o processo e você cai na apelação de novo. Eu, uma vez, foi um caso muito sui generis, tive que fazer uma apelação, que o juiz julgou inepta a petição inicial, disse que não tinha, não se coadunava o pedido com a causa petende, né? Foi um absurdo, foi um erro grosseiro do juiz. Aí teve que recorrer. Aí como é que fica a tua cara perante o cliente, né? Aí a gente ganhou no tribunal, reverteu essa decisão e o processo continuou. Lembrando aqui também que, eventualmente, cabe aqui, né, a ferramenta de embargos de declaração, que não é um recurso nos termos técnicos da palavra, mas todo mundo fala recurso, né, usa como se fosse recurso, só sempre lembrando que cabe embargo de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Beleza? E aqui eu coloquei eventual caso de você desistir. Isso às vezes pode acontecer, isso não interessa muito para a prova da OAB, mas na tua vida profissional, principalmente quando a gente fala às vezes de mandado de segurança, às vezes você faz o pedido, quando o juiz já nega uma liminar, ou enfim, quando você, às vezes é uma demanda temerária, né? Você quer testar o juiz, o local, você distribui o processo, se você vê que já levou uma lambada de cara, né? Você às vezes desiste do processo e ele vai ser extinto. Bom, então a gente chegou aqui no juízo de admissibilidade positivo, maravilha. O juiz falou, sua peça é apta, seu pedido é cabido, né? Então ele vai receber tua peça e daí eventualmente, vamos supor aqui, eu coloquei essa questão aqui, você pediu uma liminar, você disse que é um caso urgente, você pediu uma liminar. O juiz pode conceder a liminar, ou o juiz pode não conceder a liminar. Não, droga! Não concedendo a liminar, você vai ter que fazer o quê? O agravo, né? Agravo no instrumento, artigo 1015 CPC. Agora, um destaque bem grande aqui. Faça as anotações aí, tá? Qual é o rol taxativo, né? Rol taxativo mitigado que a gente fala aqui. Veja, eu não acredito que vai cair uma prova que aborde esse tema na OAB, mas acho que é importante vocês saberem, porque, né, vai que pede. Veja só, a gente primeiro, né, quando houve a reforma do CPC, o pessoal falava muito do rol taxativo. Esse rol taxativo, né, só cabe recurso nessas opções, etc, etc, mas eles foram vendo que às vezes, né, essa reforma do CPC engessou demais a ferramenta do agravo, né? E isso às vezes causa prejuízo às partes, né? Então houve, né, a questão chegou nos tribunais superiores, né? Então veio esse entendimento do rol taxativo mitigado. Então o que quer dizer isso? Como eu sei que eu posso tentar um agravo na prática é muito mais fácil, né? O que você faz na prática? Você agrava, né? Você fala para o teu cliente, diz que tem um risco, né, iminente, que vale a pena tentar agravar, e você agrava. Na prova da OAB, a coisa não é tão frouxa assim. Você precisa saber o que você está fazendo. Então, o que acontece? Se você tiver que fundamentar um agravo no instrumento em que a motivação, né, o objeto, não está elencado no rol do artigo 1015, como que eu sei que esse meu agravo tem chance de ser aceito e
bom, aí se é provido ou não vai ser julgado, mas qual que é a chance dele ser aceito no tribunal? Você precisa mostrar, comprovar que se essa questão não for analisada agora, o seu direito vai perecer, né? Que não adianta você discutir essa questão junto com o agravo, né, junto com a apelação nas preliminares. Você necessita discutir isso agora, é uma questão urgente, o direito vai perecer. Prejuízo direto para as partes e para o processo. Tá? Toda matéria que não comportar cabimento de agravo do instrumento, né, a questão terá que ser postergada, isso aqui é o padrão. Né? Essa aqui é a regra padrão. Não está no artigo 1015, questão terá que ser postergada, assim, quando da apelação, em sede de preliminar, o tema terá que ser suscitado. Vamos supor, o juiz negou a produção de uma prova, né? Você dizer que era uma prova importante, chegou na sentença, o juiz diz que indefere o seu pedido justamente por ausência de prova. Aí você vai falar, excelência, né? Vai ter que apelar, né? E em preliminares de apelação, você vai dizer, olha, a questão que não pode ser discutida no andamento do processo porque o objeto estava fora do rol taxativo, né, do artigo 1015, foi cerceamento de defesa, cerceamento de produção de prova, eu não tive como discutir lá, então eu estou discutindo agora. Né? E você, então você vai discutir lá na apelação. Aí tem a setinha aqui, se você ver essa seta aqui, ela vai lá, cair lá na apelação, ali em cima. Tá? Deixa eu ver se fica melhor para vocês enxergarem aqui. Aqui, ó. Setinha vem para aqui, ó, na sentença. Aqui. Tá bom? Mas, né, você tem que entender, isso talvez caia, né, isso talvez seja uma questão bacana para as questões discursivas, mas não para a peça. Seria muito arriscado para a OAB, seria muito polêmico, digamos assim. Então, mas, o que acontece? Liminar, sim, está no rol taxativo do 1015. Negou liminar, normalmente você nem embarga a declaração, porque se é uma liminar, você está com pressa, você já vai direto, você não fica perdendo tempo, porque se você embargar, vai intimar a parte adversa para se manifestar, daí o juiz vai ter que dar uma outra decisão, para daí você agravar. Então, normalmente, nesses casos de liminar, eu coloquei embargo de declaração aqui, porque é uma possibilidade, mas você nem embarga, você vai direto para o agravo do instrumento. E esse recurso, né, o agravo do instrumento, como bem sabe, ele é distribuído diretamente no tribunal. Então, a gente chega aqui, os primeiros andamentos do tribunal, que depois eles vão ser complementados lá na apelação. Tá? Então, Tribunal de Justiça do Estado, Justiça Comum, ou Tribunal de Justiça Regional, quando for Justiça Federal. Vai haver o juízo de admissibilidade, tá? Vai ser distribuído. Você vai poder discutir aqui com o relator se você pede efeito suspensivo. Se o juiz, se o desembargador, perdão, não der o efeito suspensivo, então você agrava interno do 1021, né, para o colegiado. Ou seja, porque aqui é uma decisão do relator ainda. Ela vai citar o agravado, ele vai apresentar contrarrazões. Então vem a relatoria, né, agendado pauta, julgamento colegiado com 3 desembargadores e vem um acordo. Aí você vem aqui, meros embargos de declaração, você pode opor, né, existe essa possibilidade. Ou embargos de declaração com fins de pré-questionamento. Né? A gente pode ter esse interesse se você quer levar essa questão da liminar para os tribunais superiores. Então vai ter recurso extraordinário, se for matéria constitucional, recurso especial, né, se for matéria de lei infraconstitucional, e daí vai haver o juízo de admissibilidade pelo próprio tribunal, mas a gente vai ver esses detalhes lá na frente, tá? Eu não estou parando de analisar. É que assim, como esses andamentos daqui para frente é o mesmo, seja agravo, seja apelação, então a gente vai ver com maior detalhe lá na frente, tá bom? Mas o agravo do instrumento, né? Então você sabe que chegou no tribunal por conta de agravo do instrumento, esses são os recursos e as ferramentas que você pode querer aplicar. Então, agravo interno, embargo de declaração com fim de pré-questionamento, tá bom? Bom, voltamos aqui para o nosso
para o nosso andamento processual. Finalmente, vamos supor, você não pediu liminar, hoje o juiz concedeu a liminar, tá? E chega então na parte da citação. Vamos citar então o réu. Vai ser agendada a audiência de conciliação. Só para lembrar, tá? A conciliação poderá se dar em qualquer momento do processo, uma vez homologado, né, a conciliação, a mesma, se transforma em título executivo judicial, ou seja, tem peso de sentença, tá bom? Aí vem aqui o que acontece. Chega a defesa. Então, nós estamos na fase da defesa. Você pode só contestar, ou seja, contestação sem reconvenção, ou você pode apresentar também uma reconvenção. Lembrando aqui, juizado especial não existe reconvenção, existe pedido contraposto, e não apresentação da contestação causa os efeitos da revelia. Anota lá. Estou falando, leia todos os artigos que eu estou te falando aqui. Pausa o vídeo, deixa de ser preguiçoso. Cavalo. Olha os artiguinhos. É você que tem que estudar, não eu. Eu já passei na prova. Então, deixa de ser preguiçoso. Eu não vou ficar lembrando toda hora. Né? Cavalo. Mas aqui, ó, cada passo que eu falei aqui, veja que o artiguinho está sempre aqui do lado. Então, olha lá no artigo, revê que isso tudo vai te ajudando a gravar, tá? A mentalizar, a gravar todas as informações, tá bom? Então tá, beleza. Contestei, aí o que acontece? Vamos esquecer essa linha vermelha aqui. Contestei, vai ter impugnação, contestação, tá? Agora, A few moments later. contestei, apresentei reconvenção. Então veja que a reconvenção é como se fosse uma nova petição inicial. Então, esses atos que o autor praticou e o réu, eles têm que ser abertas, né, para outra parte também. Então eu vou contestar, a parte vai apresentar impugnação, contestação. Eu vou contestar e reconvir, a parte vai apresentar impugnação, contestação, com resposta à reconvenção. Resposta ou contestação à reconvenção. Então veja que a gente tem uma nova contestação aqui, ó. Isso vai gerar o quê? Eventual impugnação à contestação da reconvenção. Entendeu? Veja, o examinador da OAB, ele não precisa fazer coisas muito complexas. Se ele joga uma questãozinha dessa aqui, o cara já fica perdido às vezes. Ele pode dizer, por exemplo, ele chega numa questão prática, em que ele fala que ele te indica como autor, né? Então você é o autor do processo. Beleza? Beleza, você é o autor do processo. Aí ele diz que o réu veio e apresentou contestação com reconvenção. E daí ele começa a dizer que discutiu a liminar que você pediu, pedindo a revogação da liminar, e ele começa a divagar muito, querendo que você se perca na interpretação do texto. Tá? E daí ele vem e fala, como autor, né, apresente a ferramenta cabível para esse momento processual. E o cara, às vezes, se perde e ele acha que tem que fazer o quê? Que ele tem que apresentar um recurso de agravo do instrumento, porque foi ser discutida a liminar, porque foi revogada. Ele diz que, por exemplo, ele pode usar um texto capcioso, dizendo que a contestação do réu tem todos os elementos para que o juiz queira revogar a liminar concedida, e tal. E você, nervoso na hora, né, não lê com detalhe, afobado, e você vai lá e quer fazer um recurso. Não, e a peça que você tem que apresentar seria uma impugnação à contestação, com uma contestação em relação aos pedidos reconvencionais. Entendeu? Agora todas as peças se encaixaram. Então, veja, com um simples pedido singelo de meio de andamento normal de processo, muita gente ia cair. Então, muito cuidado quando ele começar a falar que na contestação houve pedido de reconvenção, leia com atenção. E daí aqui, nisso eu quero grifar um dos pontos, um dos passos, né, do método 10x4, que é desenhar a peça. Isso é fundamental, você vai ver que, como eu falei, esses passos, esses procedimentos, eles têm que servir como trilho para que você não se perca, não faça as escolhas erradas. Esse desenho, onde você vai estar desenhando a peça, que eu vou fazer alguns exercícios com você vai ver que você, por meio dessa ferramenta cognitiva,
né, que você pode achar que é uma bobeira, uma bobagem, porque tem que grifar, tem que fazer desenhinho, fazer setas e tal. Só que é essa bobagem que vai te impedir, por exemplo, de cair numa armadilhazinha boba como essa. Você tem que desenhar o momento processual em que você está. Qual fase do processo você está? Isso é fundamental. Bem, isso aqui tudo, né? Eu fiz essa linha pontilhada azul, para você entender que essa é a fase de produção de provas, ou seja, afora, obviamente, as provas que você já apresentou na tua inicial, é a contestação, que vai trazer mais provas para o processo. Daí aqui você tem que, eventualmente, impugnar, né, os pedidos reconvencionais, você pode ter necessidade de trazer mais provas para o processo. É aqui que vai ter a audiência de instrução, e etc, etc. Bom, aqui então o que acontece? Passou essa fase, esse ping-pong de vai e vem, de responde, contra-responde, né? Contestação inicial, contestação, impugnação, a contestação e tal, tréplica, alguns chamamos aqui. Enfim, passou essa fase de ping-pong, o juiz tem que parar o processo e dar um despacho saneador, né? E falar, olha, tá, todo mundo já falou, todo mundo já deu seu ponto de vista, agora eu, juiz, né, tenho que direcionar o processo. Então veja aqui é importante, chegou nesse momento, o juiz pode ter dois tipos de entendimento. Ele pode achar que a demanda já está madura, vamos supor que seja uma questão empresarial de cobrança, a parte X está cobrando um material entregue, né, para um cliente que não pagou. Né? Aí você tem lá o romaneiro entregue, você tem assinatura de recebimento, você tem nota fiscal, né, você tem a duplicata, você tem toda a documentação. Claro, mas tem alguns problemas pelos quais você decidiu não utilizar, por exemplo, a demanda executiva direto, né? Mas você tem provas suficientes, né? E a própria empresa, né, quando veio se defender, ela não nega a existência da relação comercial e não nega que o bem foi, digamos assim, foi entregue, né? Mas ela dá motivos diversos para justificar que não pagou. O juiz pode entender, por exemplo, que não há mais provas a serem produzidas, o seu convencimento já está posto. Toda a documentação, a questão mais documental, então ele pode determinar o julgamento antecipado da lite. Lembrando, por quê? Porque as provas são destinadas ao convencimento do juiz. Estando ele satisfeito, ele pode entender ser cabível o julgamento do processo na forma em que ele se encontra. Né? Aí tem os artiguinhos ali para você ler. Pode ocorrer também o fatiamento do processo. Tá? Então ele pode entender que um determinado ponto do processo, ou seja, vamos supor que seja uma demanda complexa, que aborda mais de um fato. E ele fala, olha, em relação ao fato 1, ele já está mais do que provado, inclusive a parte ré não contestou. Logo, ele pode fatiar o processo, isso pode ser importante às vezes para o autor, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai resolver o mérito em relação ao objeto 1, e ele vai deixar que o processo siga em relação ao objeto 2. Neste caso, veja, a decisão será em que pese, você poderia ficar um pouco pedido. Olha só que peça bacana para ser pedida na prova da OAB. O examinador te narra um fato, dizendo que em decisão interlocutória, né, o juiz julgou procedente o pedido 1, deixando que o processo continue em relação ao pedido 2. Aí ele fala o quê? Ele vai dizer que você tem que interpor a ferramenta cabível. Muita gente vai tropeçar aqui, porque ele vai falar, não, ele julgou o mérito, realmente ele julgou o mérito. Por isso que eu falo, você tem que ler os artigos que eu coloquei aqui. Você vai ver no parágrafo 5º do artigo 356, que esse tipo de decisão é impugnável por agravo no instrumento. Mas muita gente pode entender que seria uma apelação, né? Que eu vou apelar em relação a matérias já que houve julgamento. Vejam, agravo no instrumento normal, né? Obviamente você vai ter que fazer ali o desenho da questão, né? Para que você divida bem o que foi julgado, o que não foi julgado, né? Para não misturar. E levar, aqui você vê, é só seguir a setinha. E você vai levar, então, essa questão para o agravo. Vai ser um agravo no instrumento. Aqui, ó. A setinha vem até aqui. Então, você vai levar essa questão para o tribunal julgar
né, por meio da ferramenta de agravo de instrumento. Perfeito? Veja que questão bacana para quem na prova da OAB. Muita gente vai tropeçar aqui. E é uma coisa simples, basta ler o artigo. Tá? Por isso que eu falo. O nosso código ele diz tudo o que a gente tem que fazer. Basta você saber, né, procurar. Então veja, marque um X bem grande aqui, que seria muito bacana, eu ia ficar muito satisfeito se a OAB fizesse uma prova tão esperta, boa desse jeito, porque vai valorizar o bom aluno, vai valorizar o aluno que estuda, o aluno que está por dentro do processo, né? E vai jogar na vala todo mundo que vai sair querendo apelar a decisão, vai entender que é um julgamento de mérito, né? E vai querer apresentar uma apelação aqui. Isso é um ponto bem legal. Então faça um X aqui, leia várias vezes, entenda, leia o processo, tá? Enfim, aí vamos dar continuidade ao nosso processo. Então vem a prova pericial, né? Normalmente ela tem que ser feita antes da audiência de instrução, até porque na audiência de instrução muitas vezes a gente quer ouvir o perito, a gente quer entender. Então o juiz manda a prova pericial ser produzida aqui antes da audiência de instrução, aí marca a audiência de instrução, né? Vai ouvir as testemunhas, né? O depoimento das partes, enfim, aí chegamos nas alegações finais. Feitas as alegações finais, a gente tem que lembrar que às vezes o juiz entende o que acontece. E a gente não pode condenar o juiz por isso. Esse é um problema que eu vejo muito advogado reclamando, mas isso não é. Seria até maldade exigir. Cara, pega mais água lá para mim. Isso, tá acabando aqui. A doutora Marcela chegou? Ficou brava? Tá bom. Depois eu falo com ela. Valeu. Depois põe aí. Voltando aqui. Então o que acontece? A gente faz o juiz é muito processo no gabinete do juiz. Então o que acontece? Ele vai, até esse momento, ele vai estar tratando o processo de uma forma meio automática. Ele divide, fatia o processo nesses setores e vai cumprindo ato a ato, sem se preocupar muito com o todo. E é obviamente depois das alegações finais que ele vai pegar para julgamento, que muitas vezes ele fala, putz, mas isso aqui não ficou bem esclarecido. Olha, faltou juntar o documento X, o documento Y, o documento beta juntado no movimento tal está ilegível, etc, etc. Então ele pode baixar o processo para diligências. Eu não gosto daqui, não acontece muito, mas é importante vocês saberem, eventualmente, não para a prova da OAB, mas para a vida profissional. E finalmente nós chegamos então aqui na maravilhosa sentença. Sentença, um momento mega importante do processo.